Bom dia, olha eu aqui de novo. Quem fala muito dá bom dia cavalo, tá certo? Quero saudar todos os cavalos. Estou aqui na tela com dois personagens que eu quero fazer um rápido comentário, não quero me deter muito. Vai ser só assim, né? En passant. Mas nós temos aí Biden, né? E ali o Netanyahu, certo? O patrão e o preposto, né? Essa é a verdade, tá certo? Biden é o chefe da nação imperialista da hora, né, Estados Unidos da América, EUA, certo? E Netanyahu é o primeiro-ministro de Israel, certo? É um estado nacional fundado em 1948 com um ato, uma lei da ONU, certo? Na época era para fazer duas nações, dois estados. Passaram a perna em uma delas, certo? E só se estabeleceu o Estado israelense e o outro que seria o Estado palestino, né? Foi metido no bolso não sei de quem, tá certo? E nesse momento, essa reunião deve ter sido hoje, no horário lá da região, certo? Onde Biden, né, se deslocou para Tel Aviv, onde se encontrou com o Netanyahu, certo? A gente percebe pela expressão de Netanyahu, né, que eles estão um tanto quanto assim anormal, sabe? A impressão que dá é que ele está ansioso, está medroso, está não sei o que, entendeu? Mas o fato é que ele não está normal, né? Talvez seja uma visita que ele não esperava. Não se sabe o que Biden vai dizer, tá certo? O que eles vão conversar, se vão mandar, se Biden, que é o chefão, sabe, vai mandar o cara, vai dizer para o cara que ele está passando da medida, tá certo? Que não se pode, nesse momento aí, provocar a onça, sabe, cutucar a onça com vara curta. A onça aí, no caso, é o Irã, tá certo? O estado vizinho aí de Israel, tá certo? Que tem um exército poderoso, um exército ancestral, certo? Apoiado pelo Hezbollah, e mais ali adiante tem o Líbano, e mais adiante tem a Síria, e mais aqui um pouco tem a Jordânia, sabe? Enfim, talvez Biden, com seus propósitos eleitoreiros, é preciso não esquecer isso, né? Estamos vivendo, ano que vem teremos aí a eleição nos Estados Unidos. Biden deve ser o candidato dos democratas à reeleição, né? E os democratas, o Partido Democrata estadunidense, se sabe da opção bélica que ele tem, gosta de uma guerra, tá certo? Tem um pessoal aí que domina a indústria bélico-militar, certo? E ganham muito dinheiro, salvo engano, aí 50% do PIB estadunidense vem da indústria militar, da produção de armas, certo? Que são espalhadas no mundo afora, né? Nesse momento, Biden faz a guerra da Ucrânia e as empresas de fabricação de armas estadunidenses devem estar faturando os tubos. Quando se fala que Biden liberou 2 bilhões, 3 bilhões, na verdade não é que liberou, emprestou, certo? Emprestou. Mas todo empréstimo, certo, tem a contrapartida, tem a volta. Empréstimo é dinheiro que vai, dinheiro que vem. Dinheiro que vai sem juros, dinheiro que vem com juros, certo? Juros e correção monetária, tá certo? E é isso, são negócios capitalistas, na verdade é isso. E lá no Oriente Médio é a mesma coisa, certo? O orçamento estadunidense libera todo ano 2, 3, sei lá quantos bilhões de dólares para, né, o Estado israelense, entendeu? Claro que essa liberação, que esse dinheiro aí, né, não existe almoço de graça, como diria, né, ali o pessoal daquela escola filosófica ali de Chicago, certo? O Milton Friedman, né? O pessoal diz que foi ele que inventou essa expressão aí de almoço de graça, não tem almoço de graça. Eu acho que não foi ele, não.
Mas o fato é que corre essa expressão por aí, tá certo? Se Israel recebe esse dinheiro aí, né, tem volta, tá certo? Não é dinheiro de graça, ninguém dá dinheiro de graça, menos ainda no mundo capitalista, tá certo? Então, assim, né, de ontem para hoje houve aí um ataque israelense a um hospital, pelo que tudo indica, onde morreram entre 500 a 1.000 pessoas doentes hospitalizadas, certo? E grande parte dos doentes e hospitalizados eram crianças, tá certo? Aí você traz aí a questão, né, da morte de crianças, né, para a consciência, sabe, para atacar a consciência burguesa do mundo, tá certo? Se sabe e se tem notícia que no estado da Palestina, não tem estado da Palestina, né, mas lá entre os palestinos, em Gaza, na Cisjordânia, certo? Tem muitas crianças, né? Os palestinos gostam, né, de colocar criança no mundo porque eles querem, sabe, competir, querem garantir a habitação, a população no território palestino, tá certo? Não sei se essa é a razão, mas o fato é que eles têm mais filhos que israelenses, é o que dizem, certo? Os israelenses ficam aí catando, aí, sabe, pessoas que vão passando e perguntando se elas não querem se tornar judias, entendeu? E dão a cidadania para elas, certo? E dão um pedaço de terra em terra de assentamento tomada aos palestinos, tá certo? Para ir habitando ali, entendeu? E hoje a ideia que prevalece é que o premier de Israel, sabe, que ali é um louco esse cara, tá certo? Mas essa ideia não é dele, não pode ser dele e não vai prosperar. Os sionistas estão enganados. Os sionistas não têm autonomia, sabe, para deliberar sobre qualquer coisa ali, entendeu? Eles podem mexer com o judiciário, mexer na legislação, o Benjamin Netanyahu tentar escapar da cadeia, tudo bem, mexendo nas leis criminais, tudo bem. Tudo até aí vai, certo? Mas tem um outro, a partir de um certo ponto, certo buraco é mais embaixo, sabe? Não é como eles pensam, e mesmo porque o que eles pensam o que lá quem manda neles sabe o que está falando, entendeu? Então eles não contrariam, né? E é assim que a coisa vai. Eu vou tirar esse cara feio aqui da tela, tá certo? Não sei para onde eu vou, mas deixe-me ver se eu coloco no outro programa interessante. Eu queria falar de um cidadão, sabe, que deu uma entrevista agora na TV 247, o Ali de Rabah, né? Ele é o presidente da FEPAL, Federação Árabe Palestina, né? Ele deu uma entrevista agora no TV 247 e deixa-me ver o que eu consigo aqui, não sei se vou conseguir, tá certo? Mas a ideia seria ir para o portal da TV 247, não estou conseguindo. Eu vou deixar aí do jeito que está, tá certo? E vamos falar aqui, o fato é que o presidente da FEPAL, o Ali de Rabah, né? O que ele falou hoje é o que ele vem falando para a TV Fórum, para a TV Nova Democracia e para o Brasil 247, né? Na TV Fórum ele falou que Netanyahu é a rainha da Inglaterra, a guerra é comandada pelos EUAs, tá certo? Eu acabei de falar isso, né, quando designei o Biden ali como sendo o patrão e o Bibi como sendo o preposto, tá certo? Preposto é o pau-mandado, certo? É o jagunço, entendeu? É ali o capitão do mato, sabe? E não tem autonomia, na verdade, tá certo? Ele vai até um certo ponto. Creio eu que essa conversa do Biden aí foi para ele se expor ao mundo, com toda a segurança do mundo possível, certo? E ele está em campanha eleitoral, né? Então ele se põe ao mundo para aparecer ao mundo, tá certo? Mundo esse que está conflagrado, né? De movimentos contra Israel e a favor da Palestina, tá certo? Milhões de pessoas estão indo para as ruas no mundo, tá certo? Na Inglaterra, lá em Londres, houve uma manifestação nunca vista pró-Palestina, tá certo? E reflete justamente isso, né? Netanyahu é a rainha da Inglaterra. O que é a rainha da Inglaterra? A rainha da Inglaterra ela não governa, certo? Quem governa é o primeiro-ministro, certo? Ela é chefe de Estado, tem ali algumas funções, mas quem manda mesmo é o primeiro-ministro, certo? E na TV Democracia,
o Ali de Rabah falou que há uma limpeza étnica na Palestina, né, a respeito da limpeza étnica, eu já dei o que é que eu penso, tá certo? Considerando que ali no território da Palestina tem duas etnias, no geral assim, certo? Israelenses, israelitas, e ali, né, os árabes palestinos, propriamente dito, tá certo? O mais forte, o estabelecido, o que tem ali poder de grana, que é o Estado de Israel, está querendo jogar, empurrar os palestinos para o mar, tá certo? Para se afogarem, entendeu? Como fizeram esses próprios os antecedentes dos palestinos, tá certo? Com os filisteus. Os filisteus entraram na Palestina pelo mar e foram levados de volta, diz aí a lenda, eu não encontrei isso na Bíblia, também não procurei, mas diz, quem falou isso foi o Breno Altman, né? Que os filisteus chegaram pelo mar e pelo mar voltaram, foram empurrados de volta para o mar, tá certo? E ali tem uma limpeza étnica, tá certo? Os israelenses, tá certo? Sionistas querem varrer da face da terra, né, os palestinos, se apropriar de Gaza e ali da Cisjordânia, tá certo? Seria essa a ideia quando se fala de limpeza étnica, né? É algo parecido com o que aconteceu com os judeus na Segunda Grande Guerra Mundial, quando foram trancados, né, em campos de extermínio, tá certo? E o extermínio que representou uma limpeza étnica, certo? Limpar aí, sabe, essa etnia, no caso a etnia dos israelitas ali aprisionados, tirar da face da terra, tá certo? E no TV Brasil 247 tem aqui uma posição que colocou o Ali de Rabah, né, que é a respeito do rompimento de relações de Estado, né, com o Estado israelense, tá certo? A Colômbia do presidente Petros recentemente rompeu, né, com o Estado de Israel, Petros dizendo que não, o país dele não estabeleceria relações diplomáticas com genocidas, tá certo? E rompeu. E hoje há um movimento aí feito pelos árabes propondo que o Brasil também faça o que Petros fez, tá certo? Rompendo as relações diplomáticas com o Estado de Israel. E o raciocínio de Ali de Rabah é o seguinte: não se romperia se houvesse aí uma situação entre nazistas e o Brasil, não se romperia aí as relações com nazistas? A resposta é afirmativa. Então, por que não fazer o mesmo com Israel, tá certo? Onde aqui o Alid, ele eleva, né, a condição hoje dos sionistas ali, matando aí mais de 500 pessoas hospitalizadas, tá certo? Se caracteriza isso como um ato, sabe, fascista, neonazista, entendeu? E então, compara Israel então a um Estado nazista, neonazista, é dito que Israel é um Estado hoje neonazista, fascista, e aí, então, genocida, tá certo? E por que então não romper relações diplomáticas com ele? Seria essa a proposta que faria o Alid, né, e fez no programa, além de outras coisas que ele falou, tá certo? Eu queria aqui, antes de continuar, esclarecer umas questões. Eu falei na live passada, dizendo aí, né, que o Zerbeck avisou, tá certo, que os nazistas estão aí, e falei de Manaus, falei de Mourão, falei de Pazuello, tá certo? E falei que o estado do Amazonas foi vítima, não sei por que se aproximaram tanto do Amazonas. Eu morei no Amazonas, tá certo? 16 anos. E não sei por que os neofascistas brasileiros, sabe, do governo Bolsonaro, tiveram tanto espaço no estado do Amazonas. Eu me lembro que quando a Covid chegou, sabe, fechar as ruas, sabe, tirar as pessoas das ruas era uma primeira medida, tá certo? Lá em Manaus houve esse movimento, mas em seguida houve movimento contrário, né, dos comerciantes, sabe, pedindo para não, sabe, tirar as pessoas de circulação, entendeu? E fizeram movimento, empurraram os trabalhadores para a rua, disseram para os trabalhadores ali do comércio que se não houvesse clientes, sabe, as lojas iriam fechar e os trabalhadores iriam perder seus empregos. Os trabalhadores foram obrigados a ir para a rua, tá certo? E ali começou o movimento no Amazonas, que se tornou assim, sabe, um movimento assim destacado, sabe? Eu não entendi por que o Amazonas ganhou tanto espaço,
tá certo? E para lá levou tantos bolsonaristas para dentro dos hospitais ali, sabe, de Manaus, sabe, para fazer ali, cuidar, mal cuidar do povo, empurrando cloroquina e outros medicamentos aí, sabe, que não tinham nada a ver com a Covid, não levando oxigênio, não levando vacina, tá certo? E eu falei, então, que hoje se tem uma estatística aí de pelo menos uns 700 mil brasileiros que morreram, dos quais 350 mil não teriam sido assassinados se tivessem providenciado vacina e cuidados aí, sabe, com a saúde do povo, entendeu? E eu disse que lá em Manaus, sabe, entre 100 e 200 mil amazonenses, sabe, não teriam morrido, sabe, e teriam morrido menos, sabe, se ali os cuidados do governo federal e do governo estadual tivessem sido mais eficazes, entendeu? E na ocasião, no vídeo passado, eu falei 100 e 200 amazonenses, né, mas são 100 e 200 mil, tá certo? 200 mil, multiplicado por 10. Quando eu falei de Hércules, filho de Anfitrião, sabe, e filho também de Zeus, entendeu? Eu disse que Hércules teria feito 10 trabalhos, mas na verdade Hércules fez 12 trabalhos, 12 grandes trabalhos que deram para ele notoriedade, fama, tá certo? E assim, foram 12 trabalhos. E o cara espartano que morreu com 300 soldados teimosos ali pelos persas, no estreito, eu não vou lembrar o nome do estreito, vai ficar para outra vez ali o nome do estreito, onde ali houve uma grande batalha dos 300 contra os persas. O nome do rei de Esparta era Leônidas, certo? Teimoso, maluco, mas assim, esse pessoal aí daquele tempo, sabe, desse tempo aí de glória, do tempo antigo, sabe, pega ali, por exemplo, Aquiles, né? Eles queriam ganhar fama, sabe? Aquiles era semideus também, o Leônidas não era, sabe? Mas ali quiseram ganhar fama, sabe? E então, sabe, Leônidas, né, se deixou matar pelos persas com 300 soldados, sabe, da sua guarda palaciana, tá certo? E eu falava de um maluco também chamado Custer, né, o George Armstrong Custer, que foi um general estadunidense, certo? Que se deixou matar com um pelotão de soldados estadunidenses ali ao redor do Little Big Horn Creek, né? Uma localidade ali no território, não lembro agora qual é aquele território ali, Novo México, eu não sei. Sei que quem morava por lá eram os Sioux, entendeu? E touro sentado e cavalo louco, sabe? Pegaram o Custer desprevenido, sabe? E ele levou farelo, tá certo? E essa ideia do Custer ali levando farelo ali com seu pelotão, sabe? Me lembrou Leônidas e os 300 de Esparta, né? Mas é isso, tá certo? É isso que eu tinha para falar por hora. É hoje? Será que é só hoje? Né? Tem essa discussão aí, sabe, da bomba, né? Está se discutindo aí de quem foi que jogou a bomba no hospital, certo? Os israelenses dizem que não foram eles, tá certo? E acusam o pessoal da Jihad, um movimento também aí, sabe? É um grupo de levante palestino, sabe? Um grupo militante, né? Que teria atirado, né? Desses mísseis caseiros dele aí, sabe? E Israel teria desviado, teria, né, conseguido aí, sabe? Parar, né, a trajetória, entendeu? E desviar, e o míssil teria caído, mas tudo indica, tá certo? Que esse míssil era um míssil de profissionais, de fábrica mesmo, tá certo? E eu trago também um outro argumento a respeito dessa guerra, dessa disputa que tem hoje ali na Palestina, tá certo? E eu imagino ali, Breno fala de 2 demônios, tá certo? E ele diz que nessa guerra entre palestinos e israelenses não tem 2 demônios, só tem um, que são os israelenses, tá certo? Porque hoje os palestinos representam, né, nem Estado são, tem uma autoridade, sabe, constituída, sabe, que não diz nada, não tem exército, tá certo? Você não pode fazer uma guerra com quem não tem exército, né? Então eu criei a imagem de que os israelenses chegaram, meteram o pé na porta com o coturno, tá certo? E deixaram o pé dentro,
né? E o pé está dentro até hoje, sabe, da casa do palestino, sabe? E não querem que o palestino reaja, sabe? Não dê uma machadada nesse pé, tá certo? Tore, tá certo? Esse pé com coturno, né? E se tentar fazer isso, ou se fizer isso, vão dizer, sabe, que ele agrediu, tá certo? E que por conta dessa agressão vão detonar um hospital com 500 e até 1000 pacientes ali, sabe? Mandar para os ares e assassinar esses 1000 aí, porque vão dizer que é autodefesa. No caso aí, o país que tem exército, certo? O demônio que tem exército, né? Tá exercitando autodefesa quando esse argumento é falso, né? E trago também um argumento, né, dizendo que quando a gente vê ali Biden, sabe, conversando com o Netanyahu, sabe, no fundo mesmo o que nós temos hoje é uma questão geopolítica. Quando eu penso em questão geopolítica, sabe, penso ali no Oriente e penso no Mediterrâneo, eu me lembro sempre de uma cidade chamada Cartago, uma cidade fenícia chamada Cartago, certo? E que na época era uma cidade próspera, uma cidade de comércio, entendeu? Como Troia foi, certo? Troia diz é um mito, né? Mas Cartago existiu, certo? Tem história, tem restos, né, de história ali no território onde se supõe que Cartago foi construída. E hoje, o que se sabe hoje, né, ali no Golfo Pérsico, ali naquela região ali próxima da Palestina, certo? O que se tem lá são os maiores produtores de petróleo do mundo, petróleo que os Estados Unidos precisa para mover a sua máquina de guerra no mundo, tá certo? E precisa de Israel ali. Então, essa guerra hoje é uma questão de geopolítica, em face do movimento que hoje fazem chineses, russos, Brasil, Índia, tá certo? África do Sul, ali os BRICS, enfim, tá certo? E então essa guerra é uma guerra aí, sabe, esperada, sabe? É uma guerra que, né, previsível, né? E ali quem paga o pato por isso, sabe, são os palestinos ali de Gaza, sabe, e da Cisjordânia, entendeu? Que tem nada a ver com essa guerra, tá certo? Tá bom, então. Eu vou ficando por aqui, tem outras anotações, mas eu estou sem inspiração hoje, tá certo? Paro por aqui, peço que deem aí um like, certo? Aí, né, um gostei, entendeu? E se inscrevam no canal, se for o caso, sabe? E compartilhem, se for o caso também, peço, entendeu? Porque eu vou estar aqui amanhã de novo para me manifestar, certo? Sou um caboclo falador, como caboclo falador eu falo mesmo, certo? Não tenho medo de falar, tá certo? E outros falam porque eu não posso falar, tá certo? Tem gente que fala aí, fala merda, eu não acho que eu não falo merda, tá certo? Mas é isso, um abraço, bom dia a todos.